E vamos para o vídeo de hoje. Hoje eu quero dividir com vocês como eu manifestei uma graduação com a Lei da Atração, ensinada pela Beth Russo. Quando eu comecei a princípio, né? Quando eu comecei a ouvir falar de Lei da Atração, parece tudo meio impossível de se acontecer, eu não vou conseguir fazer alguma coisa. E até recentemente eu vi algumas pessoas falando assim, comece com pedidos pequenos, com coisas pequenas para você poder acreditar. E naquele momento eu vim de família humilde, então a propensão de fazer uma faculdade não era tipo no molde ali que poderia ser aceito, assim, pensamento, né? Então não era uma coisa assim, eu vou fazer uma faculdade. Não que eu não quisesse fazer uma faculdade. E naquele momento que eu comecei a acompanhar a Beth, eu falava assim, não custa nada tá fazendo, né? E foi um momento que que eu fiz junto com a minha irmã mais nova. E foi um momento que ela tinha deixado uma faculdade em outro estado e falava assim, não, vamos fazer comigo. Aí eu falei, ainda que tinha que prestar a questão do vestibular, né? E como fazia já um tempo que eu tinha terminado o ensino médio, não tinha muita pretensão, não é pretensão a palavra, não tinha pretensão de fazer uma faculdade por conta de crenças limitantes mesmo, de não poder se achar que a questão faculdade, a questão carreira, tudo que envolvia isso aí, o empreendedorismo era muito questão de pessoas que tinham dinheiro, que tinham algum tipo de apadrinhamento, alguma coisa nesse nível. Então eu achava que não era possível pra mim. E aí ela de insistir, falei assim, tá bom, vamos lá fazer esse vestibular. Aí fizemos o vestibular, aí, pasmem, eu passei no vestibular, e depois disso eu fiz outros, mesmo concedido a bolsa, eu também fiz alguns ENEMs para poder testar o conhecimento, saber como que tava mesmo, porque acho que eu não acreditava em mim, então eu precisava reafirmar isso em provas, em outros testes pessoais. Então ali eu fiz, o primeiro passo foi eu fazer o vestibular, para pensar assim, agora eu posso sonhar, posso pensar em alguma coisa nesse viés. E nesse momento eu passei, fiquei espantada, tinha muita gente nova que eu vi que ficou fora da lista por conta de ter algum dado sobre CPF. Eu não lembro o que caracterizava para mim poder ver mais ou menos assim, em torno da idade das pessoas. Sei que eu acho que da mesma idade que eu ali, ou da mesma faixa etária, um pouquinho mais, era poucos, mas tinham pessoas ali presentes. E aí depois disso aí eu comecei a ver algumas coisas da Beth. A técnica 33x3, a técnica do Japamala de limpeza de crenças, enfim. Aí eu comecei a fazer a técnica de limpeza. Porque eu sabia que eu tinha crenças limitantes sobre a faculdade. E aí eu ficava fazendo o Ho'oponopono, até que eu falei assim, eu acho que eu não quero mais ficar fazendo Ho'oponopono, porque eu não aguento fazer 108 vezes. Acho que pra quem tá começando, é difícil você ficar parada, aí você ficar, sinto muito, me perdoe, esse tipo de orações e tal. Eu acho que pra quem tá começando é isso, tanto a parte de você ficar repetindo 108 vezes e tendo uma mente acelerada, tanto que às vezes quando eu tô gravando o vídeo aqui, começo a falar muito rápido, eu sinto isso, aí eu dou uma respirada e vou. Por quê? Porque a maioria das coisas que eu vejo, elas estão no 2.0, porque quando eu fazia essa faculdade, a carga de estudo era muito grande, então alguns conhecimentos fora da faculdade ou em curso, eu sempre via no 2.0, sempre. Eu não me lembro de estar vendo uma coisa no 1.0. Às vezes quando era uma live, alguma coisa assim. Mas às vezes eu esperava pra acabar a live, via outra coisa no momento da live que tava gravada e depois eu voltava na live só pra colocar rápido. Então, essa parte do Japamala de ficar 108 vezes,
tinha vindo também de antes, né? Antes do estudo, com essa mente acelerada. Então, pra mim era um pouquinho. Aí eu lembro que a Beth falou assim: ai, se você não consegue 108, começa com 54, que é a metade. Então eu fui fazendo dessa forma e por algumas vezes eu fiz a parte de 33 vezes 3, que seriam aquela escrita, a oração que você coloca lá. Eu me sinto feliz e grata por estar cursando na faculdade de X. Era assim que eu escrevia. E mesmo assim, meio não acreditando, ou acreditando, às vezes eu fazia as orações de limpeza em cima da moto, enquanto eu tava indo para um trajeto até o outro, falava assim: eu não consigo fazer ela inteira, 108, então o que eu vou fazer? Vou parcelar durante o meu dia e fazer. E assim foi feito, eu e minha irmã conseguimos a faculdade, ela também fez a mesma técnica, talvez de um modo diferente, talvez ela seja mais, mais aplicada. Mas o que foi esses dias que eu parei pra pensar sobre essa situação? Que é assim, às vezes a gente esquece das conquistas que a gente já teve com a lei da atração. Então acaba que ficando meio que adormecido, ou vai acontecendo as coisas no cotidiano que a gente tá no piloto automático. Ai, eu preciso levar meu filho pra escola, eu preciso fazer isso, preciso agendar, embalar essa venda. E aí a gente acaba ficando num piloto automático. E aí a gente acredita, por conta de tantas coisas exteriores estão ruins, como você abre um jornal, alguma coisa, é notícia de guerra, é umas notícias ruins que a televisão vende para quem tá assistindo, porque eu acho que há uma hipnose nessas notícias ruins, que elas acabam te transferindo e levando você a um pensamento que não vai ser possível você conseguir, que não existe coisas boas, que a vida é isso mesmo, você tem que seguir do jeito que tá. Então você vai no piloto automático, a pessoa que tá às vezes no CLT, ela acredita que só pode e só depende daquilo, e às vezes o patrão fica tem uma fila de currículos aqui, e o que isso quer, assim, gera aquele, eu preciso fazer o que tem que ser feito, que eu tá no piloto automático, trabalhar, fazer isso, isso e isso, como o sistema meio que condiciona, porque lá no mundo, ou se eu sair dessa linha, pode ser muito pior. E às vezes a gente vai se condicionando e não acreditando em sonhos e entrando num limbo assim que a gente não consegue sair. E aí esse dia eu tava pensando assim, nossa, eu já consegui tantas coisas com a lei da atração, com algumas técnicas de sobrenaturais, assim, dizendo, né? Que às vezes a gente acaba se perdendo e não acreditando mais no que a gente já provou, do que a gente já fez, do que a gente já acreditou. Então esse vídeo, se pra você que tá tentando, não conseguiu, tem várias técnicas também, tem a trança de truth, acho que é assim que fala. Também é muito interessante, ela é muito eficaz também. E eu acho esse ensinamento também é muito importante sobre você começar um sonho pequeno, para você validar, você tomar coragem de ver que aquilo lá funciona, para você continuar produzindo e os seus sonhos serem realizados cada vez mais grandes. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui nos comentários, curta, se inscreva e até o próximo vídeo.